Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje nós vamos para mais um Sincerão da Galera, do último Monday Night Raw, do dia 18 de maio de 2026. E nós temos algumas colocações bem interessantes, especialmente sobre o retorno de Brock Lesnar e a coça que o Oba Femi tomou. Então se você quiser saber todas as opiniões que vocês trouxeram que entraram no vídeo e a minha reação a esses comentários do último Raw, assista esse vídeo do começo ao fim, porque olha, vocês mandaram bem essa semana. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, senta o dedo no like e se inscreve no canal. A gente tá querendo chegar a 25 mil inscritos até o final do ano. Tá difícil, mas não é impossível. Eu conto com vocês para isso, beleza? Então vem com a gente, vamos embora para mais um Sincerão da Galera. Vamos começar aqui com o Lord Isaac, que sempre tem umas opiniões bem afiadas. Ele diz o seguinte: para mim a palavra que define esse Raw é replay. Se você teve a sensação de já ter visto esse show em algum lugar é porque você já viu Bro da Division, Roman precisando de ajuda, Brock e Oba e por aí vai. WWE sem criatividade alguma. É triste. Pô, cara, eu até entendo você reclamar de algumas histórias terem algumas repetições. Mas, poxa, isso faz parte de uma contagem de história de longo prazo. Se você tem uma história que você vai contar ali em 2 meses, 3 meses, 4 meses, é óbvio que essa história vai ter que ter capítulos. E nesses capítulos você vai ter uma situação que vai pender para um lado e vai ter uma situação que vai pender para o outro lado. Então, assim, tem questões que você levantou, o Roman precisando de ajuda. Isso aí, cara, faz parte da persona dele. Ele falou que ele queria ter a Bloodline junto dele. A gente já sabe que o Roman Reigns precisa de ajuda, tá? Ele pede ajuda, ele quer ajuda. Faz parte do Roman com um pezinho no lado heel. O Roman com um pezinho no lado face não precisa disso. Aí é questão de preferência. Você não quer o Roman como heel, quer o Roman como face? Beleza. Hoje eu vejo o Roman mais como heel do que como face. Mas enfim, considerando isso, eu não tenho um problema com histórias que vão ser elaboradas em fases ao longo das semanas. Como eu já disse aqui em outros vídeos, eu considero cada episódio semanal da WWE, na verdade, não como um capítulo de uma série americana, mas como uma cena de uma série americana. E o capítulo inteiro é a história de PLE para PLE. E a gente sabe que nas séries americanas, às vezes, você vai ter uma história que vai ser desenvolvida ao longo de uma temporada inteira. Então, eu apenas acompanho, vou acompanhando. Agora, é claro, se eles ficarem nessa mesmice durante 6 meses inteiros, aí fica pesado, né? Eu, particularmente, eu vejo, especialmente na questão da história do Roman, que a gente já teve algumas inovações. A gente teve o Jacob Fatu apanhando, né? O Jacob tava saindo por cima a field inteira, agora ele apanhou. O Jacob pediu Tribal Combat, né? Combate tribal, uma luta sem regras com armas samuanas, onde o vencedor leva a Ula Fala. Então, nós já tivemos algumas inovações. O segmento não terminou o show, começou o show, né? O que terminou o show foi outra parada, foi Seth Rollins e Division. Então, eu particularmente não vejo problema com isso, tá? A confusão da Division, a gente teve variações, a gente teve ali a história ali dos Street Profits se dividindo ali. Agora foi o Montez Ford que tomou o Spear, ele salvou o Angelo Dawkins. A história da Division com Seth Rollins, ela tem várias nuances, porque ela tem um LA Knight aparecendo, ela tem os Street Profits se separando, você tem a Division. Então é tanta coisa acontecendo nessa storyline que faz com que ela fique interessante. A gente só precisa tentar entender e verificar ali quais são as questões, as nuances que fazem com que a história fique interessante. Então eu vou discordar de você e vou dizer que para mim, na verdade, o show teve muita coisa diferente de outras semanas que fez com que ele ficasse um show com uma cara de um show único. Exatamente porque nas histórias que estão acontecendo, que parecem repetitivas, você tem nuances que fazem a coisa ser completamente diferente, tá bom? Agora, o Wesley vai chegar e vai falar um comentário que algumas pessoas fizeram esse comentário, né? E, cara, às vezes dá curto-circuito no tique no teco, né? Ele falou: Seth ganhou por contagem, tiozão. Tá dormindo? Sim, eu tava dormindo. Quando eu gravei o vídeo resumo, eu não tinha dormido muito bem, né? Eu ainda tava com a minha garganta doendo, ainda estou com a minha garganta doendo. Tanto é que na segunda-feira eu nem trabalhar fui, né? Segunda-feira eu nem trabalhar fui. Eu melhorei um pouquinho pro Raw,
Mas na terça-feira eu ainda não acordei legal. Eu fui trabalhar, mas eu ainda não acordei legal. Eu fui fazer o vídeo correndo antes de trabalhar. Então acabou que escapou da minha cabeça o fato de que, na verdade, o Seth ganhou limpo, ele não ganhou por interferência, tá? Mas enfim, ficar registrado aí uma das minhas muitas falhas na hora de fazer os resumos dos shows, porque, cara, tem hora que. Tem dia que eu consigo fazer estruturadinho, bonitinho, vocês veem, né? Que eu seleciono as imagens, boto as imagens de bastidores e tudo mais. Então, aqueles são os vídeos que eu levo um pouquinho mais de tempo pra fazer. Quando eu tô sem tempo, cara, eu pego as imagens do show, eu boto na tela e eu saio falando de cabeça. E aí, quando eu faço isso, geralmente é quando acontecem as falhas. Perdoem o tiozão, bola pra frente. Agora o Ricardo vai fazer um comentário sobre o Clash in Italy, tá? E o Ricardo é de Portugal, tá? E aí é muito engraçado, muito interessante, ele fez esse comentário aqui, ó. Finalmente a WWE está a preparar um PLE com lutas no nível de WrestleMania na Europa. O público europeu merece há muito tempo esse reconhecimento. Com esse card e um público europeu que nunca falha, tem tudo para ser o melhor PLE do ano. Cara, eu espero que seja. Eu espero que seja. Aliás, os cards dos dois shows que a gente vai ter agora nas duas próximas semanas está muito bom. No Saturday Night Main Event a gente vai ter só o Rook e Becky Lynch valendo o título intercontinental. Parece que já alteraram essa informação. No show tinha dado a entender que era non-title, mas agora estão dizendo que vai ser pelo campeonato TC. Charlexa e Rhea Ripley contra Jade Cargill e Bifab Mitin. Nós vamos ter Penta e Ethan Page pelo campeonato intercontinental. Street Profits e Division pelo campeonato de duplas. E Paige Bribella contra Irresistible Forces pelo campeonato de duplas femininas. Cardzinho bem legal do Saturday Night Main Event. Ah, poxa, mas os main eventers não estão aqui. Não tem problema. O Saturday Night Main Event ele pode ser um card para fazer com os títulos de mid-card brilharem. Por que não? É o que a WWE fez aqui. E eu não me importo nem um pouquinho. Agora vamos para o Clash in Italy. Nós já temos confirmadas 3 lutas. Cody Rhodes e Gunther pelo campeonato da WWE. Brock Lesnar e Oba Femi, revanche da WrestleMania. E Roman Reigns e Jacob Fatu, Tribal Combat valendo a Ula Fala e o campeonato mundial peso pesado. Pô, aí ficou pesado, né? Esse card do Clash in Italy, basta eles colocarem mais umas 2 lutinhas aqui, e esse card vai ser o melhor card do ano, tá? Ele vai conseguir juntar o que de melhor teve na WrestleMania. Vai botar tudo junto num card só. E aí a única coisa que eu posso dizer é parabéns ao público europeu, porque o engajamento da plateia e o fato de que vocês sempre vão para as arenas fez com que a WWE percebesse que a Europa precisa ser valorizada, que ela merece ter cards e shows legais, e o que eles estão entregando é absurdo. Isso aqui, esse card aqui, com mais 2 lutinhas aqui para completar, vai ser o melhor card do ano. Tá? Então vamos aguardar para ver quais vão ser as lutas que eles vão complementar aqui. Deve ter mais luta agora saindo no SmackDown, porque o Clash in Italy estava com cara de que ia ser um show do SmackDown. Então vamos aguardar para ver o que vai aparecer. Mas é bem provável que esse card aqui seja sensacional. Eu não duvido nada que eles metam Rhea Ripley e Jade Cargill. Revanche da WrestleMania aqui, tá? E aí ficaria absurdo. Esse card aqui ficaria realmente absurdo. Seria disparado o melhor card em qualidade, em importância do ano na WWE. O que prova que em matéria de escalação dos shows, eles estão começando a acertar a mão. Né? Na WrestleMania eu não achei ruim, apenas as lutas foram lentas, foram rápidas, né? As lutas foram muito rápidas. No Backlash eles melhoraram. E agora, pro Saturday Night Main Event, pro Clash in Italy, até agora, tá muito bem. Vamos esperar para ver como é que vai fechar esse Clash in Italy. Agora o Diego vai fazer um comentário sobre os Lois americanos, né? Ele vai dizer o seguinte: a WWE vai ter que aceitar o El Grande Americano 2 como face. O cara é o maior face da AAA. E no main roster fica sendo heel e só comédia. E quanto à volta do Brock, claro que queremos mais meat, carne, né, peso. Porém o ato simbólico dele perdeu sentido e o Oba continua perdido sem fio de lógica. O Royce vai ser campeão antes dele. Vamos lá, por partes. Vamos falar sobre El Grande Americano. Eu acho que eles vão manter o El Grande Americano face. Tá? Eu acho que o El Grande Americano 2 vai vencer a luta no Noche de los Grandes. O El Grande Americano original vai ser forçado a tirar a máscara. E aí vai manter a feud com o Chad Gable, se for ele mesmo.
o Chad Gable e os Los Americanos Hermanos fazendo field com o El Grande Americano 2, o Raio e o Bravo. Tá? Esses três eu acho que vão permanecer com o cinturão, com as máscaras por mais tempo. Porque realmente eles incorporaram a cultura mexicana. Né? Eles estão muito mais divertidos. E o potencial deles com essas gimmicks é muito melhor. Tá? Então, para mim, os três vão permanecer com essas gimmicks. Já com relação à volta do Brock, a gente vai falar bastante sobre essa situação toda. A única coisa que eu vou falar aqui é com relação ao Royce Kiss ser campeão antes dele. Eu discordo, tá? E o motivo pelo qual eu discordo é o fato de que o Royce está sendo meio que associado sempre ali fazendo parcerias, né? Ele não está tendo um brilho, digamos assim, um brilho por ele mesmo. Ele tá brilhando por associação. Ele se associou ao Jacob, né? E ali ele tá criando uma historinha. Eu acredito que o Royce talvez vá se tornar aliado do Jacob mais claramente no futuro. E aí, nessa situação, ou vai ser parceiro do Jacob e aí vai ser uma segunda força, ou vai ser oponente do Jacob sem o Jacob ser campeão. Então eu acho que o Royce ainda vai levar um tempo de construção até ser campeão. E aí também, bom, vamos considerar o seguinte, campeão mundial, né? Porque se for campeão mundial, aí eu discordo muito. Eu acho que o Bafemi vai se tornar campeão mundial ainda esse ano, o Royce Kiss talvez daqui a 2 anos. Se for campeão secundário, aí você pode ter alguma coisa. Porque o Royce poderia vir para o campeonato dos Estados Unidos, sim. E aí você teria talvez o Obafemi demorando um pouco mais para ser campeão mundial se ele não for campeão no SummerSlam, que é o que tá parecendo. Mas a gente já vai conversar sobre isso, tá? Então, campeão midcard, talvez o Royce seja primeiro do que o Oba. Campeão mundial? Aí, na minha opinião, não. Agora, o JX vai fazer um comentário sobre o Raio Bravo também. E ele vai dizer o seguinte: uma pena o Raio Bravo serem nerfados pelo Booking, sendo só capangas. Tem potencial para ser campeão mundial. Você tá querendo dizer de duplas, né? Que campeões mundiais de simples, nem pensar, nenhum dos dois. Tá? Agora, com relação a campeões de duplas, o Bravo e o Raio, eu acho que teriam um potencial de ser campeões, sim. Tá? Eu acho que precisariam mudar um pouco a divisão, né? Hoje, os campeões de duplas do Raw são a Division. Então, teria que ter alguma situação em que esse título mudasse de mão, porque eu não vejo a Division fazendo feud com os americanos. Mas eu vejo, por exemplo, esse título de repente passando para os Creed Brothers. E aí depois ter uma feud entre os Creed Brothers e os Los Americanos envolvendo esse título de duplas, tá? Então, é uma possibilidade. Eu acho até que é uma possibilidade bem plausível. Porém, campeões mundiais, não, não. Agora, o Gilberto Gregório vai fazer um comentário sobre futuros que teremos na WWE. Pessoal, é engraçadinho, né? Fala, tiozão, escreve isso que eu tô falando. No futuro teremos Division original versus Division 2.0 no Wargames. Pior que não duvido nada. Cópia tarada de 2024. Se for pensar nisso, a gente pode ter Division original contra Division 2.0, Los Americanos contra Los Americanos Hermanos, original contra 2. A gente pode ter Judgment Day contra Judgment Day original. Cara, tem um monte de stable que eles dividiram, tiraram gente e foram mantendo, foram esticando. Se a gente for contar tudo, ó, Bloodline contra Nova Bloodline, né? Nesse ponto a WWE, nesse ponto ela tá meio sem como é que é o termo que vocês usam? Tá sem criatividade, né? Porque eles vão tirando membros e vão alterando os membros de uma stable sem mudar o nome. Então acaba ficando esse negócio esdrúxulo, né? Você tem a Division, você tem a Judgment Day, você tem os americanos, você tem um monte de stable que trocou toda. Então daria para fazer umas 4 lutas de Wargames ou até de eliminação lá no Survivor Series, só de stable original contra nova stable. Daria para fazer um monte dessas lutas.
Agora o Júnior Santos vai chegar e vai fazer um comentário sobre os Street Profits. E ele vai dizer o seguinte: vai ter divórcio! Será que era assim a entonação que eu deveria ter feito? Não sei. Ângelo vai turnar Rio pra cima do Montes. Pô, primeira coisa, menos caps, tá? Por favor. Agora, com relação ao Street Profits, eu acho que sim, vai ter Rio Turn. Mas eu tô achando que não vai ser o Ângelo que vai tornar, não. Se você observar a forma como os lutadores estão se comportando, quem tá se mostrando mais irritado com a postura do outro é o Montesfort. O Angelo Dawkins foi lá falar com o Seth Rollins, o Montesfort não quis. Aí o Angelo Dawkins foi ajudar o Seth Rollins e o Montesfort veio a contragosto. E aí engoliu um spear do Bron Breakker. Então, aqui eu acho mais provável o Montesfort turnar Rio para cima do Angelo Dawkins. Ele abandonar o Angelo Dawkins numa luta, turnar Rio contra ele, iniciar uma fieldzinha rápida e depois ele ir como Rio para o midcard, tá? Então, e eu, pela visão do que está sendo construído nesse momento, eu colocaria minhas fichas mais no Montesfort tornando o Rio do que no Angelo Dawkins. Era o que eu preferiria? Não. Mas eu acho que é o que a WWE está vendo de potencial. De que talvez o Montesfort tenha mais potencial do que o Angelo Dawkins como o Rio. E considerando que a WWE está precisando de rios mais do que de faces, então eles estariam caminhando por essa estrada aí para de repente fazer o Montesfort tornar Rio. E eu não vou ter problema nenhum com isso. Eu acho que o Montes ele tem uma capacidade tanto para Rio quanto para face, e eu não me importaria nem um pouquinho de ver ele aí, eles dividindo a dupla e o Montes seguindo o caminho dele como lutador de simples. Agora o Seth de Barcelona vai fazer um comentário sobre o Roman e o Jacob. Ele vai dizer o seguinte: tiozão, sendo sincero, o Roman e Jacob só tô empolgado pra ver a luta, porque todo mundo, até a mãe, sabem que o Jacob vai perder, mas vai ser interessante ver se ele reconhece. Sabe o que eu tava pensando ultimamente? Que talvez esse resultado não seja tão óbvio assim. Eu diria que ele não é 100-0, ou seja, 100% de certeza que o Roman ganhe. E isso pode ter a ver com desejo da WWE de fazer o Jacob um campeão mundial. Pode ter a ver com eles quererem inovar, forçando os Usos reconhecerem o Jacob. E aí eles esticarem um pouco essa história. Pode acontecer um cenário em que o Roman tenha que fazer alguma gravação em Hollywood para voltar pro SummerSlam. Aquele Roman que falou que não deixaria a WWE, pode deixar. Então, eu vejo essa luta e essa história do combate tribal e eu começo a perceber que, pelo fato de ser uma luta no DQ, ela pode ter algumas saídas para o Roman perder a luta, o Jacob vencer e essa feud esticar. Pode ter traição, pode ter invasão, um Zilla Fatu da vida, que tem um monte de viúva do Zilla Fatu aqui que nunca botou os pés na WWE, pode aparecer e ajudar o Jacob. O Royce Kish pode aparecer, pode ajudar o Jacob. Então, eu fico vendo essa luta de Tribal Combat e eu fico assim, essa é uma gimmick perfeita para fazer esse título mudar de mãos. Acho que vai mudar de mãos? Ainda não. Tem que ver as próximas semanas. Mas eu reconheço que essa storyline e esta luta, do jeito como está, traz um elemento de improbabilidade para a luta, de imprevisibilidade. E eu gosto muito disso. Quando a gente tem um elemento novo na luta que faz com que a gente pense que o resultado pode ser diferente, isso me faz querer cada vez mais assistir a luta. Então vamos ver o que vai acontecer, mas por enquanto eu tô gostando da história, tá? Agora o Sr. Gonzalez vai começar os diversos comentários sobre o Brock Lesnar. E para minha surpresa, que não foi tão surpresa assim, o pessoal foi bastante crítico com relação ao retorno do Brock, né? E a forma como o Obafemi tomou o piau que ele tomou do Brock Lesnar. O Sr. Gonzalez começou os comentários. Ele disse o seguinte: tiozão, pergunta simples. Pra que Brock Lesnar? Apenas por dinheiro vão estragar
tudo o que vem sendo construído para o Oba Femi, a WWE está cada vez mais lomba abaixo. Que fase! Bom, vamos lá. O que está sendo construído para o Oba Femi? A gente não sabe. Por exemplo, na época do Goldberg, a gente sabia muito bem. Na época do Goldberg na WCW, tinha um contador. A partir de um momento, acho que foi a partir da vitória 37, a WCW começou a reconhecer que o Goldberg estava numa winning streak. Eles inventavam números, saíam inventando números, porque o Goldberg não lutava em muitos house shows, a WCW não tinha tantos house shows, então ia pulando de 37 para 45 para 52, isso semana a semana. Né? Eram números completamente fakes. A WWE não tem feito a mesma coisa com o Oba Femi. Ela passou a impressão que ia fazer isso, mas não fez. Vendo a história do Oba Femi Open Challenge agora, me dá a impressão de que a WWE já sabia que o Brock ia voltar quando eles inauguraram o Oba Femi Open Challenge. E aí, eles utilizaram o Oba Femi Open Challenge como desculpa para trazer o Brock Lesnar de volta. Porque com o Open Challenge, meu irmão, você pode enfrentar qualquer um, né? Até mesmo um lutador aposentado. Dito isso, existem divergências de onde veio o dinheiro. Eu tinha especulado que o Brock tinha sido um gênio e havia forçado a mão da WWE para a WWE botar mais dinheiro. Mas já surgiu notícia da gringa dizendo que a grande probabilidade é de que a Arábia Saudita tenha botado um dinheiro na mesa para que o Brock Lesnar lutasse no Night of Champions. E aí, é claro, vai dinheiro pro Brock e vai dinheiro pra WWE. E, meu irmão, olha só, você pode até chegar e dizer, apenas por dinheiro vão estragar. Meu amigo, bota 10 milhões de dólares na mesa, tu não vai aceitar? Pô, cara, seja a WWE, seja o Brock Lesnar, bota 10 milhões de dólares na mesa, tu não vai aceitar não? Aceita, cara. Aceita. Então tu vai trabalhar com base nisso. E eu acho que nessa circunstância em que parecia que eles iam seguir com uma jornada com o Brock e eles com o Oba Femi e eles tiveram que mudar o rumo, provavelmente porque foi quando os árabes vieram com dinheiro, se for o caso, isso acabou fazendo com que eles criassem esse Open Challenge, só para destruir com ele no final. Então, dito isso, a única coisa que eu vejo aqui é: será que vai ser tão prejudicial assim o Oba Femi perder pro Brock Lesnar? Entendeu? Se vocês forem considerar o tamanho do piau que ele tomou, pô, cara, eu achei que foi justo. O cara tomou 4 F5s. Então, foi atacado por trás, tomou 4 F5s. Por enquanto, eu não vi nada demais. Quero mais é que a gente tenha uma possibilidade de mais lutas. Até porque muita gente reclamou que a primeira luta foi muito curta. Então que a gente tenha mais lutas e que tenham mais tempo, né? Vamos aguardar para ver. O Nicolas ele também faz um comentário sobre o retorno do Brock. Ele vai dizer o seguinte: Titio, sobre o retorno do Brock eu fiquei em choque. Simplesmente meteu um Mark Henry em aposentadoria falsa. Tomara que o Brock ganhe no Clash in Italy do Oba para ter um desempate dessa trilogia em um próximo PLE antes do SummerSlam contra o Gunther, para o ringue general ganhar assim e finalizar a história do Lesnar com a WWE com chave de ouro. Pois bem, qual é a grande questão aqui que a gente está tentando entender o que está acontecendo? Se o dinheiro veio da Arábia Saudita, e a gente ainda não tem confirmação expressa disso, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, o que eu vi dos sites de notícias não tem uma confirmação expressa que o dinheiro veio da Arábia Saudita. Se for o caso, eu acredito que o Brock vai ganhar essa luta no Clash in Italy e vai perder a luta, uma possível luta de trilogia no Night of Champions. Tá? Eu acho que o Brock ganha agora, perde no Night of Champions, encerra a trilogia com o Oba Femi. E aí, se isso acontecer, o Oba Femi não ganha o King of the Ring. A não ser que eles façam o Oba Femi e o Brock Lesnar lutarem no King of the Ring e os dois se enfrentarem na final. Não acho que vai acontecer. Então, o Oba Femi estaria fora do King of the Ring, se for o caso. Então, um outro lutador venceria. E aí iria disputar um dos títulos no SummerSlam. O Oba pode disputar o outro, alegando, pô, derrotei o Brock. Poderia botar o dedo na cara do Roman, poderia. Mas eu acho que já não aconteceria agora.
Então ficaria mais pra frente no ano, talvez lá pro final do ano ou pro ano que vem. Né? Um reinado do Oba Femi como campeão mundial. Com relação ao Brock, pode ser que ele perca essa luta do Night of Champions graças ao Gunther, com uma interferência do Gunther. E aí setaria a luta no SummerSlam, a luta de aposentadoria do Brock, tá? Então, se tiver dinheiro da Arábia Saudita, eu acho que é isso que vai acontecer. Muita gente tava falando, pô, tem que ter trilogia, tem que ter trilogia. Eu acho que vai ser isso. Por exemplo, o Rubens, ele vai fazer esse comentário. Esse retorno do Brock Lesnar só faz sentido se a feud com o Oba for uma trilogia. Porque não faz sentido o Brock perder suas 3 últimas lutas. O Oba 2 vezes e o Gunther. E não faz sentido o Oba perder pro Brock numa revanche que fecharia a feud. Talvez a WWE tenha mudado de ideia e o Oba aposente o Brock no SummerSlam. Que a compensação pro Gunther será tomar o título do Corey. Numa oportunidade que surgiu com a ajuda do Paul Heyman, que dessa forma já zera a dívida com ele. Pode ser isso? Pode ser. Eu só acho que eu ainda tenho muitas dúvidas sobre quem vai tirar esse título do Corey em que momento. Por exemplo, o próprio Juan Pablo, que botou a resposta aqui embaixo, disse: quem vai tirar o título do Corey vai ser o Randy Orton. E eu discordo totalmente, porque eu acho que se fosse pro Orton ter tirado o título do Corey, teria feito na WrestleMania. E as notícias dizem que o Randy estava previsto para vencer o título e eles trocaram em cima da hora, porque o Randy está baleado, o cara tá sem coluna. Então, se o cara tá todo baleado agora, né, na WrestleMania agora, imagina mais pra frente. Tu acha que a WWE vai ter confiança de botar o campeonato mundial nele? Não vai. Pra mim, ele é carta fora de baralho. Então, pra mim, só sobram pra tirar o título do Corey o próprio Bafemi, se der a louca e for pro SmackDown mais pra frente, o Gunther ou um CM Punk da vida. Esses seriam os únicos 3 lutadores que eu acredito que tirariam o título do Corey hoje. Nem o Drew McIntyre, se voltar, eu acho que acontece. Então, a gente vai ter que aguardar, ver o que vai acontecer. Talvez o Royce Kiss tornando Rio. Também poderia tirar o título do Corey. Mas eu acho que com relação ao Brock, ou ele vai ser aposentado pelo Oba, ou ele vai ser aposentado pelo Gunther, um dos dois. Se tiver dinheiro da Arábia Saudita, o Oba luta no Night of Champions contra o Brock, e aí o Brock luta contra o Gunther no SummerSlam, tá? Pelo menos essa é a minha visão, é a minha aposta. Agora, o MK Vitor, ele vai fazer um outro comentário sobre a história aí do Oba e do Brock. Aconteceu o que eu pensei, fizeram o Oba tancar o F5 na WrestleMania igual, como se o finisher fosse nada. E agora fazem ele levar o finisher e sentir o impacto. Esse booking de monstro dele vai ser igual ao do The Fiend. No começo, aguenta um dos finishers mais protegidos da WWE. E depois vai começar a perder normalmente para qualquer finisher aí. Olha, eu gostaria que não acontecesse isso, mas eu tô falando de uma companhia que fez o Oba Femi perder para um tornado DDT do Ricky Saints, então eu não duvido de mais nada. Mas uma coisa que a gente precisa entender é a diferença da WrestleMania para agora com relação a F5 é que o Oba foi atacado por trás e ele tomou 4 F5s. Não foi só um, ele tomou 4. Na WrestleMania ele tomou 1, agora ele tomou 4. Então a diferença toda foi essa. Então eu acho que o F5 ele não tá tão protegido como antigamente, isso é um fato. Mas a verdade é, o Oba Femi ele só caiu porque ele engoliu 4 F5s em sequência. Vamos ver como é que vai ser isso na luta entre eles, se vai ser um spot fest de finishers, né, que é bem provável, porque a gente sabe que o Brock Lesnar é preguiçoso, ele só usa suplex e F5, ou se a gente vai ter uma luta, tá? Eu até gostaria que essa luta entre eles fosse uma street fight, porque aí eles poderiam sair do ringue, poderiam se estraçalhar na plateia, voltar, poderiam inovar, trazer coisas diferentes para a luta, como foi nesse show Judgment Day, né, o Finn Balor e o JJ McDonagh que se enfrentaram pela 3ª vez seguida, mas como foi uma briga de rua, a luta foi mais interessante, tá bom? Agora, o Art Sasori e o Steel vão fazer comentários conflitantes sobre a Jade Cargill. Eu acho legal porque o pessoal tem comentários conflitantes, e é sempre legal a gente poder trazer esses comentários aqui. O Art falou, pessoal falando do título da Liv, mal sabem vocês que isso se chama estratégia. Se ela não luta, não tem como perder.
Dito isso, vai ser a campeã de reinado mais longo da história. Já o Steel diz: reclamavam da Jade por conta do título. Agora a Liv tá fazendo a mesma coisa e ninguém fala nada. Pô, eu falo. A Liv Morgan tá desfilando com o título e é ridículo isso. E assim, dizer que isso é estratégia não é. Porque na verdade é burrice. O booking não é dali. Tudo bem, na kayfabe a Liv está sendo estratégica. Mas ao mesmo tempo, o Adam Pearce está sendo conivente. Porque tá deixando ela desfilar com o título e não tá arranjando desafiantes para ela. E fora da kayfabe no criativo, a WWE tá sem ninguém para enfrentar a Liv Morgan. Essa que é a verdade. Por quê? Eles tiraram todas as lutadoras do main event e ou botaram no cenário de duplas ou no cenário intercontinental. E aí não tem ninguém para enfrentar ela. Amigo, como é que pode? Não dá para manter um negócio desse. Vão segurar a Liv Morgan com o cinturão até Stephanie Vacan voltar? Pô, cara, pelo amor de Deus. Né? Tá na hora da WWE fazer nem que seja uma fieldzinha de segmento, assim, pô. Vamos fazer uma fieldzinha pra Liv Morgan aqui de um mês, pra ela chegar, derrotar a adversária definitivamente e pula pra próxima, entendeu? Não é tão difícil assim. E assim você vai construindo um title reign da Liv Morgan legal. Ah, mas a Liv Morgan é heel, ela não precisa aceitar. Não interessa, mas você tem um general manager que é face, ele chega lá e força, entendeu? Na minha opinião, eles deveriam fazer isso, mas não estão fazendo, fazer o quê, né? Agora, sobre o Tribal Combat, né, o Kaitinho estava falando sobre o que eu falei no vídeo que eu achava que tinha tido uma luta do Jay contra o Roman Tribal Combat em 2020, mas ele me corrigiu bem. Ele disse o seguinte: se me lembro bem, o Tribal Combat do Roman com o Jay foi no SummerSlam de 2023. Houve uma match entre o Roman e o Jay em 2020, com uma estipulação parecida, mas era só que o Jay tinha que reconhecer o Roman se perdesse. E perdeu, sim, teve essa história. Porque, assim, Tribal Combat, aí vira chefe da tribo, e aí o outro tem que reconhecer, mas eu acho que na realidade a Ula Fala chega tempos depois, eu não tô lembrado agora. Mas o fato é que em 2020 foi quando eles começaram a construir a história da Bloodline e tal. O Tribal Combat contra o Jay realmente foi em 2023, se eu tô bem lembrado. E aí o Jay, eu não sei se foi 2023, né? Eu tenho que revisitar isso aí. Mas é porque 2023 já tinha dado a treta com o Roman, com o Jay. Eu acho que não, né? Até porque eu. Não, se bem que tem que repensar aqui. Mas enfim. Fato é que tiveram até hoje 2 Tribal Combats, né? Foi contra o Jay, e o outro foi contra o Solo Sikoa. E aí o terceiro vai ser agora contra o Diego Fatu. Esse foi o ponto do vídeo, né? Esse foi o que eu quis falar durante o vídeo. Minha voz já tá indo pro espaço. Graças a Deus a gente chegou na última fala, né? Em que o Matheus ele chega e fala o seguinte: tiozão, não seria mais interessante o combate Roman e Fatu valendo somente o Ula Fala? Com o Jacob vencendo, causando uma indecisão no Jimmy e no Jay? Abraço. Eu acho que seria mais interessante para fazer ainda mais imprevisível. Mas eu acho que do jeito que tá já tá legal. Assim, confesso que do jeito que tá já tá legal. E eu não sei se o Roman e o Jacobs valendo só o Fala, se eles fariam o Jacob vencer, porque o Jacob se tornaria o novo chefe da tribo, mas não seria o campeão. Entendeu? Assim, eu não acho que seria tão tão interessante assim, você ter a Olafala com um e o Campeonato Mundial com o outro, sabe? Seria meio estranho. E na verdade eu escolhi esse texto, essa mensagem aqui só porque eu queria mencionar o fumble, o bot na promo do LA Knight, que ele mandou um ufalafa, né? Durante a promo dele contra os Usos e o Jey Uso quebrou, né? E aí ninguém sabe se ele mandou a Vera ou se ele mandou o bot mesmo, né? Mandou um ufalafa. E aí o Jey Uso começou a rir, né? Ele teve que virar o rosto, começou a esfregar a mão assim, né? Que nem ele faz quando ele quebra, né? E aí foi muito interessante, o pessoal notou. Enfim, não sei se a luta valendo a ufalafa somente seria tão interessante assim, beleza? Bom, eu vou acabar com o vídeo porque minha voz está indo para o espaço. Obrigado por tudo. Não deixe de continuar acompanhando os conteúdos do nosso canal. Sexta-feira tem live aqui no canal, se Deus quiser. Sábado, Saturday Night Main Event, se Deus quiser também. A gente estará aqui. Cheguem mais, acompanhem nossos vídeos, nossas lives, que é sempre muito bom estar aqui com vocês. Não deixem também
de assistir e maratonar os nossos conteúdos, porque é tempo de visualização que faz divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela. Muito obrigado pela audiência, a gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima, se a minha voz permitir.